Mike Maloney é um historiador e investidor especialista em ciclos econômicos e em metais preciosos. Conhecido também por ser o consultor de investimento em metais preciosos do Robert Kiyosaki, Mike lançou em 2008 o seu livro Como Investir em Metais Preciosos, mas que na verdade deveria se chamar Por que Investir em Metais Preciosos, e você irá entender o porquê. Nesse livro, em poucas páginas, Mike nos faz um breve resumo de toda a história monetária da humanidade e nos apresenta um padrão que se repete de tempos em tempos desde a Grécia Antiga até os tempos modernos. Esse padrão de comportamento do nosso sistema monetário foi responsável pela decadência dos mais poderosos impérios da história humana e, segundo Mike, ele está se repetindo mais uma vez nos dias atuais e isso desencadeará a maior transferência de riqueza de toda a história. Então, se você ficou curioso para saber qual é esse padrão e de como se posicionar da maneira certa para se beneficiar da maior transferência de riqueza da história, então assista esse vídeo até o final e descubra tudo o que você precisa saber para lucrar investindo em metais preciosos. Olá, esse é o canal Investimento Fácil e hoje falaremos sobre o livro Como Investir em Metais Preciosos. Antes de qualquer coisa, peço por gentileza que você deixe seu like, se inscreva em nosso canal e ative as notificações. Isso ajuda o nosso canal a crescer e o nosso conteúdo a chegar a cada vez mais pessoas. Eu acredito que a maior oportunidade de investimento da história esteja batendo à sua porta. Você pode abri-la ou não. A escolha é sua. Dessa forma, o autor inicia a introdução de como investir em metais preciosos. Mike Maloney divide o seu livro em 4 partes: ontem, hoje, amanhã e a quarta parte, como investir em metais preciosos. Abordaremos cada uma dessas partes a seguir. Basicamente, os dois sentimentos que movem os mercados são o medo e a ambição. Por esse motivo, Mike acredita que é importante para cada investidor entender um pouco da psicologia e da dinâmica humana. Nesse sentido, na primeira parte do livro que o autor intitula Como Ontem, Mike nos introduz ao padrão que vem se repetindo continuamente nos últimos 2.400 anos, em que governos prósperos e com um sistema monetário lastreado no ouro e na prata desvalorizam e diluem a sua oferta monetária, gerando bolhas na economia até o ponto em que a mente coletiva da população começa a perceber que algo está errado. À medida em que essa desvalorização aumenta, a população percebe a perda do seu poder de compra e então algo milagroso acontece. A vontade do público por meio do sistema de livre mercado faz o ouro e a prata automaticamente se revalorizarem. Quando isso acontece, o preço desses ativos responde por toda a moeda que foi criada desde a última revalorização. É um processo automático e natural. Quando o papel moeda se torna abundante e perde o valor, os homens sempre se voltam para os metais preciosos. Quando as massas procuram os metais preciosos novamente, os preços do ouro e da prata aumentam exponencialmente. Nesses momentos, sempre há uma enorme transferência de riqueza, das mãos daqueles que possuem as moedas fiduciárias emitidas pelo governo para as mãos daqueles que possuem ouro e prata. É nesse momento em que grandes fortunas podem ser criadas no curto período de tempo em que o ouro e a prata se valorizam. Foi assim que ocorreu na Grécia Antiga, no Império Romano, no Império Bizantino e em tantas outras sociedades que abriram mão de sua prosperidade em nome de um governo inchado. E segundo o autor, provavelmente será assim que ocorrerá com a nossa sociedade em um futuro não muito distante. Na segunda parte do livro, o autor nos mostra onde estamos economicamente hoje, ou seja, à beira do desastre econômico, o qual o autor chama em seu livro de Tempestade Econômica Perfeita. Nessa parte, o autor nos mostra como a inflação da oferta monetária não apenas está prejudicando a população financeiramente ao gerar inúmeras bolhas na economia, como também está prenunciando a morte do dólar americano e do poder econômico dos Estados Unidos da forma como conhecemos hoje. Desde o fim definitivo do padrão ouro em 1971, o governo americano acumulou dívidas como nenhum outro império na história, e toda essa dívida vem sendo artificialmente sustentada pela impressão de papel moeda. Grande parte dessa dívida está em posse de outros países e governos. À medida em que essa dívida cresce, vai ficando evidente que ela jamais será paga, e nesse sentido, o autor levanta a possibilidade de que esses países que possuem a dívida americana a qualquer momento poderiam se desfazer desses títulos da dívida, resultando assim em uma grande crise mundial, provavelmente na forma de uma estagflação ou de uma hiperinflação. Não só nos Estados Unidos, como em todo o planeta, o descuido com gastos e o medíocre planejamento dos governos criaram um insustentável momento econômico. Como você verá ao ler o livro, a moeda americana está à beira de um colapso, e isso pode conduzir a aumentos substanciais de valores do ouro e principalmente da prata, em um curto espaço de tempo, em um futuro não muito distante. Para o autor, quanto mais os governos e os bancos centrais tentarem enganar o livre mercado, sustentando esse sistema artificialmente, maior será a dor e o prejuízo quando houver uma correção. Depois de aprender aquilo que a história tem para nos mostrar e de termos adquirido algum entendimento das condições econômicas que enfrentamos hoje, na terceira parte, o autor explora como esse conhecimento irá impactar o nosso futuro e o futuro de nossa família. Tendo em vista o que foi explicado nos capítulos anteriores,
Mike Maloney nos explica a dinâmica dos ciclos econômicos e como podemos identificar e nos antecipar aos movimentos desses ciclos, tirando grande proveito das oportunidades que eles nos oferecem. Ao mesmo tempo, Mike nos destaca como a maior oportunidade de todas está neste momento batendo na sua porta e como a melhor forma de você aproveitar essa oportunidade será através do investimento em metais preciosos. Na quarta e última parte do livro, o autor desmistifica o conceito de investimento em ouro e prata e nos mostra como investir em metais preciosos pode ser fácil e bastante seguro se feito da forma correta. Durante todo o livro, o autor deixa claro que os melhores investimentos possíveis nas condições econômicas atuais são o ouro e a prata. Entretanto, ele nos chama a atenção para fraudes e investimentos nesses metais preciosos feitos de forma eletrônica, como através da compra de ETFs ou de contratos na bolsa de valores. Segundo Maloney, essas classes de ativos são emitidas por instituições que fazem parte do sistema financeiro e, como tal, não são dignos de confiança, pois a probabilidade de que esses ativos não estejam de fato lastreados em ouro e prata físicos é bastante considerável. Dessa forma, o melhor a se fazer seria comprar ouro e prata de forma física e guardar você mesmo os seus metais preciosos. No último capítulo, o autor nos fornece algumas dicas de como fazer isso de forma segura. Os Estados Unidos são hoje um império em decadência, e a história está sempre condenada a se repetir. E assim como ocorreu em todos os impérios anteriores, seja na Grécia Antiga, seja no Império Romano ou em qualquer outro império, esse é o destino de qualquer economia que tenha estruturado a sua expansão em cima da criação de moeda fiduciária. Quando isso de fato acontecer, quem estiver em posse de ouro e prata será extremamente beneficiado durante a maior transferência de riqueza da história. Caso você tenha se interessado, o link do livro estará na descrição e nos comentários. Gostou do conteúdo? Então deixa seu like, se inscreve no canal e compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos e familiares. Isso ajuda o nosso canal a crescer e o nosso conteúdo chegar a cada vez mais pessoas. Caso tenha alguma dúvida, crítica ou sugestão, deixe um comentário que terei o maior prazer em responder. Muito obrigado por assistir ao vídeo e até a próxima.